desta mulher que vamos falar nos próximos minutos. Aldina Hermenegildo dos Santos, caso Diana. Um caso que a televisão de Moçambique despoletou há 3 anos, que influenciou o Parlamento moçambicano, que fez acelerar a aprovação pelos deputados da Assembleia da República da lei que criminaliza o tráfico de seres humanos, que protege especialmente a mulher e a criança. Aldina dos Santos, a moçambicana que, segundo consta, nasceu no dia 18 de outubro de 1979 e que foi acusada de ter traficado e escravizado sexualmente 3 meninas, também moçambicanas. Crimes que aconteceram no início de 2008 e que, de acordo com o Tribunal Regional de Pretória, ficaram provados em sede de julgamento, tendo por isso a juíza que presidiu este processo decidido aplicar a pena, prisão perpétua, uma sentença que não agradou à defesa da Rê. O advogado de Aldina imediatamente interpôs recurso, um recurso que, no entanto, não preocupa o Ministério Público da África do Sul. Não quis mostrar a cara porque não queria expor-se. Não. É a procuradora sul-africana, a mulher que esteve a representar o Ministério Público, a pessoa que, em tribunal, apresentou as acusações contra Aldina dos Santos. Não falou ela, mas falou uma outra personalidade. Toko Majokwene Sipamia, diretora especial do Ministério Público para Assuntos Comunitários e Crimes Sexuais, em exclusivo para a TVM, e Toko está satisfeita. Estamos no interior da sede da Procuradoria-Geral da República da África do Sul. A África do Sul, que é neste momento o país que é o principal destino das pessoas que são traficadas aqui na África Austral. A África do Sul, que não tem nenhuma lei que tipifique crimes desta natureza, crimes relacionados com o tráfico de seres humanos, mas é um país que deu um sinal muito forte quando Aldina dos Santos, a moçambicana que esteve a ser julgada aqui, quando Aldina dos Santos foi condenada, uma pena considerada exemplar e que agradou às pessoas que trabalham neste edifício. Estão felizes porquê? Porque é simples. É difícil investigar, acusar, julgar e depois condenar de forma exemplar alguém que tenha praticado um crime tão grave como aquele que Aldina dos Santos praticou. The sentence to which Diana has been sentenced to is a very good sentence on 2 aspects. The first is that it shows the seriousness of trafficking as an offense, particularly because of the injurious nature of the consequences of trafficking in persons. But the second one is that it shows the seriousness with which the government of South Africa views it. Because if you don't have sentences that are serious, people will continue to take it as a risk-free or low-risk activity to actually traffic people into South Africa. So this communicates that we will deal very severely with people who do that, and that we shall protect the interests of victims and trafficked persons in this country. E é esta a lei que foi usada para condenar Aldina dos Santos.
uma lei aprovada em dezembro de 2007 e que criminaliza o tráfico de seres humanos com propósito de exploração sexual, um instrumento legal vulgarmente conhecido por Lei de Crimes Sexuais. Aldina dos Santos é a primeira pessoa a ser julgada e condenada usando um tribunal a nova legislação. Tráfico de seres humanos, violação e exploração sexual. Estes eram os crimes de que Aldina era acusada e dos 65 crimes, o tribunal chegou à conclusão que Aldina é culpada dos crimes de tráfico humano e exploração sexual, pelo que deve passar o resto dos seus dias na cadeia e cumprir ainda uma pena de 12 meses por ter vivido de um negócio ilícito, ou seja, a prostituição das 3 raparigas. O advogado de Aldina não gostou da sentença e foi agressivo com a equipa da TVM. If you don't move away from me, I'm gonna call the police for you. You leave me the hell alone. Okay, thank you. Patrick Mociza, que não quis ser entrevistado e que se mostrou agastado com o acórdão, apresentando de imediato um recurso que deve subir a um tribunal de instância superior, um recurso que não preocupa o Ministério Público da África do Sul. Very few lawyers who are representing accused persons or perpetrators become happy with a life sentence. I wouldn't be happy either. But the question is, what is fair and just? What is appropriate as a sentence, which is commensurate with the level of damage that could be caused by the particular act of the accused. The right of appeal is a right that any accused person has who has gone through trial. It's a right. South Africa is a democracy, we allow those kinds of things to happen. But we will and we shall, as the National Prosecuting Authority, defend that appeal because we believe that the sentence is in fact an appropriate sentence. E se a sentença transitar em julgado, Aldina dos Santos vai ficar aqui até ao resto dos seus dias. De 32 anos e mãe de 2 filhos menores, ela terá este edifício situado em Pretória como sua última morada. Satisfeita com a sentença está também a polícia da África do Sul, polícia que acha que esta decisão que foi tomada pelo Tribunal Regional de Pretória vai servir de exemplo, vai servir para assustar as pessoas que ainda estejam a traficar ou ainda pensem em traficar, especialmente mulheres e crianças, aqui na África Austral. Antes Scorpions, agora Oaks. É assim que se chama esta unidade de elite da Polícia da República da África do Sul, uma unidade que investiga apenas crimes considerados muito graves. Crimes, por exemplo, como o de tráfico de seres humanos. Aldina dos Santos foi presa pela polícia de Garsfontein, que é uma zona que se localiza próximo daqui, nos arredores da capital política sul-africana, mas depois o processo passou para as mãos desta unidade. Esta unidade, cujo quartel-general, cuja sede se localiza em Silverton, exatamente também uma zona da periferia da capital da África do Sul. E foi este homem quem deu a cara, Macintosh Polela, o ex-jornalista que agora é o porta-voz da polícia da República da África do Sul e da Hawks. Polela, que não esconde a sua satisfação pela condenação de Aldina dos Santos.
It's the first conviction, serious conviction that we've been able to secure. I cannot recall any human trafficking cases that we succeeded at, because the South African Constitution has only recently looked into human trafficking specifically as a term. This case is a good start for us, and we're learning from it, and we're hoping that going forward we're going to glean or gain a lot of experience that will help us going forward, because we have a lot of prostitution rings that are involved in human trafficking, and something has to be done to stop them. As autoridades policiais sul-africanas estão muito satisfeitas porque acham que este caso vai servir de exemplo para outras pessoas, para outros criminosos, aqueles que ainda estejam a pensar em fazer algo semelhante àquilo que Aldina dos Santos fez, pessoas que a polícia acha que possam estar como cúmplices neste negócio ilícito que é o de traficar pessoas de Moçambique, por exemplo, para aqui, para a África do Sul. E a polícia tem certeza que Aldina não trabalhava sozinha e diz que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para descobrir essas pessoas, acusar essas pessoas e levá-las a tribunal. Well, we're looking into other people, because logistically, Mr. Santos would never alone would have brought these people to South Africa and hold them against their will. That's physically impossible. So we're looking into the evidence that is before us to see if we can establish how many people were involved, who are those people, so that they can pay for what they did as well. E a polícia insiste, Aldina tinha cúmplices e esses serão encontrados. Demore o tempo que demorar, as investigações não vão parar. We do not have evidence, but she wouldn't have been able to operate from the premises other than renting the premises from someone. We believe that communities, when they see that there are young girls who live in a neighborhood, young girls by nature should go to school. If they don't go to school, that is wrong. Those communities need to report to us. We believe that someone either knew what was happening, and I don't think that Mr. Santos would have been able to operate in South Africa without the help of someone, and that someone should have been South Africa. De acordo com a polícia, Aldina não colaborou, mas agora que ela já tem consciência de que não mais sairá da cadeia, esperam as autoridades sul-africanas que a moçambicana faça revelações, indicando pistas que possam ajudar a prender outros traficantes de seres humanos. It's been very difficult to try and establish information from her, and I think that it was because she thought that because it doesn't often happen that people who are involved in human trafficking get long sentences, she thought that she was going to get away scot-free. We hope now that she's gone down that she will be able to talk to us and tell us who did what with her. A polícia não sabe do roteiro dos caminhos usados pelos traficantes, mas de uma coisa já não tem dúvidas: os criminosos usam com frequência as fronteiras terrestres, em particular a de Ressano Garcia, na província de Maputo. There are several ways that people come through into South Africa, but mostly it's coming illegally through the border with Mozambique. But it's also possible that people use corrupt officials from the border to have people come to South Africa. It happens all the time. It's a problem that we deal with all the time, that officials from the border are paid when people come through. But we're not going to speculate on that. I'm just giving you the two ways in which people come through into South Africa. E na entrevista dada em exclusiva à TVM, o porta-voz da Polícia Sul-Africana e da Brigada Especial de Investigação Criminal
não deixou de agradecer o apoio das autoridades policiais moçambicanas e a disponibilidade e coragem manifestadas pelas vítimas e pelos pais destas. Disponibilidade sem a qual, diz ele, não seria possível o caso Diana ter o sucesso que teve. As meninas traficadas e exploradas sexualmente por Aldina dos Santos aplaudiram a sentença, gostaram da decisão do Tribunal Regional de Pretória. Estão satisfeitas, mas também expectantes. Esperam que as autoridades as possam ajudar, querem apoio psicossocial, querem ter formação superior. A justiça foi feita, é o que todos dizem. As vítimas, as raparigas que sofreram nas mãos de Aldina e os respectivos pais. Senti-me muito bem e acompanhei muito bem e gostei. Gostei de como a juíza tomou a decisão, que acho que é aquilo que mesmo que ela merecia. Eu me sinto bem. Depois de tudo que aconteceu, a justiça foi feita e acho que tudo já acabou. A metade. Sim. Mas quando dizes a metade, o que é que isso quer dizer exatamente? Mesmo a escolha vir para aqui enfrentar a ela, vir para o julgamento ser adiado, já acabou. Acho que foi bem, correu bem. Eu gostei. Era isso que estava à espera? Não era bem, mas foi aquilo que foi. O que é que tu esperavas que acontecesse? Não sei, eu pensei que ela fosse ser condenada, mas não a vida toda. Esta é aquela rapariga em cujo sexo um dos clientes de Aldina dos Santos tentou introduzir uma chave que se usa para trocar pneus. Foi um momento de grande terror que ela não quer recordar. Mas, estranhamente, e apesar de todo o sofrimento, não odeia Aldina. Eu não sei, Augusto, que agora eu sinto pena porque ela é pessoa, né? Eu acho que já não sinto mais aquele rancor, não sei o quê. Mas só pena, senti muita pena dela. Mas na altura em que aquilo aconteceu, qual era o teu sentimento? Fiquei com muita raiva, muito rancor dela. Só isso. Mas neste momento, tu eras capaz de perdoá-la? Eu acho que perdoar sim, só que não esquecer. E todos estão satisfeitos com o desempenho da juíza que presidiu o processo e satisfeitos também porque Aldina vai cumprir pena aqui na África do Sul. Eu acho que era melhor cumprir aqui. Acho que é bom e mais seguro. Satisfeitas com o veredito do Tribunal Regional de Pretória, mas muito preocupadas com o futuro, têm o carinho dos pais. Eles ajudam-me, dão-me todo amor e carinho. Eles sempre estiveram do nosso lado. Tenho muito carinho, amor. E dou-me muito bem com a minha família. Os pais não as abandonaram, mas em relação à sociedade
o sentimento já não é o mesmo, sentem-se desprezadas. O que eu quero para mim é seguir em frente, apesar de tanto sofrimento que eu tenho por, sei lá, ter voltado, ou ser humilhada, ser discriminada. Estão com medo de represálias por terem testemunhado contra Aldina e pedem ajuda, querem proteção e apoio para continuar a estudar. Só dá para pedir ajuda para que nos ajudassem a terminar nossas escolas e pelo menos nos apoiar em qualquer coisa. Não estamos a pedir grande coisa, apenas nos ajudar a realizar nossos estudos, terminar como deve ser, assistência médica e o resto eles é que sabem. Só isso. Para mim, neste momento, seria melhor era estudar tanto fora de Moçambique. Porque quando for a estudar ali, até agora, as pessoas ainda não esqueceram. Eles estão a sentir um pouco, ou melhor, estão a sentir-se lesadas. Eles estão a andar na rua, as pessoas às vezes apontam de dedo e não fica bem. Então, quando tanto estuda fora do país, as pessoas podem rapidamente esquecer e elas também podem ter mais emoção de poder avançar mais com os estudos. Eu não vejo indemnização. Para mim é a formação das crianças. Indemnização é uma coisa que podem apanhar hoje e acabar amanhã. Mas a formação é o futuro dela. O desgaste psicológico por tudo o que passaram foi grande, mas os sonhos não desapareceram. A vontade de ter formação superior dá-lhes forças para acreditar que ainda é possível ser alguém no futuro. Eu gostaria de ser polícia, mas agora estou mudado a ter outros tipos de ideias. Gostarias de ser polícia antes? Tinhas esse pensamento? Sim, gostaria. Porquê? Não sei, eu acho que sempre tive aquela fé de querer ajudar. Sempre é para isso que serve a polícia. Gostas de ajudar as pessoas? Gosto. Para as crianças eu não tenho muita palavra, apenas dizer que tenham muito cuidado, não se precipitem que vão se dar mal e que fazer o que os nossos pais nos dizem sempre foi bom e que sempre tem que fazer aquilo que em casa dizem, porque isso é muito bom. Podemos sair para passear, mas não para longe de casa. Não podemos aceitar qualquer coisa de um estranho que apareça. E relacionado a Diana, eu não sei, mas eu acho que isso tinha que parar porque não é bom. O pior é que ela fez isso sabendo que nós somos do mesmo país, somos irmãs do mesmo país, compartilhamos toda a cultura, nós todos. E acho que isso não foi muito bom. Os conselhos para as mais jovens para alertar outras adolescentes moçambicanas.
Inácio Moçanhano diz que as 3 meninas que testemunharam contra Aldina dos Santos estão em perigo e Moçanhano pede às autoridades para as proteger. Moçanhano quer que as autoridades criem condições para que estas meninas possam ter um futuro diferente. Descobriu, investigou, denunciou e fez tudo para que o caso não fracassasse. E agora, ao fim destes anos de julgamento, está feliz. Feliz e aliviado, e nem um pouco preocupado com o recurso interposto pelo advogado de Aldina. Diz que, se a justiça sul-africana precisar, ainda há mais provas guardadas e que podem ser esgrimidas contra a arguida. É interessante que nós chegamos, eu me lembro no ano 2009, no ano 2009, nós chegamos a vender, posso usar essa expressão, nós chegamos a vender a pena para aquela miúda, perante o advogado de defesa. Nós dissemos a ele, temos, e sempre disse, temos, e mesmo se continuasse o julgamento, ainda temos evidências para fornecer ao tribunal, nós ainda temos em manga evidências para fornecer ao tribunal, para este caso. E nós dissemos ao advogado de defesa, estás a perder tempo. Estás a perder tempo. Nós vamos te oferecer, oferecemos, nós pusemos em cima da mesa, olha lá, vamos chegar num acordo, ela paga 15 anos, e fechou o caso. Ele disse que não, vamos para a frente. E nós dissemos, só vais prejudicar a tua cliente. Ele não acreditou. As meninas correm risco de vida. Corre perigo, sim senhoras e senhores, corre. As meninas e os outros intervenientes processuais. As parceiras da Diana não estão felizes com a decisão. Estão aqui na África do Sul, algumas e alguns, e estão em Moçambique, algumas e alguns. Eu não consigo entender por que o Estado age desta maneira. Então, todos, incluindo o Sr. Moçanhano, todos correm risco de vida. É claro, estragou o negócio das pessoas. Tu, quando vais tirar um membro de um sindicato de crime, estás a estragar o negócio. Então, a tendência do sindicato é silenciar as pessoas. Porque dizem, aquele vai nos perturbar sempre. Porque sabem que vou lhes perturbar sempre. E vou mesmo. E os jornalistas estiveram a cobrir? Acho que estamos todos na mesma panela. Estamos todos na mesma panela. Há que fazer algo pelas 3 raparigas vítimas de Aldina. Uma responsabilidade que é do Estado. A legislação prevê isso. Leis e instrumentos jurídicos internacionais, como o Protocolo de Palermo, que Moçambique assinou e ratificou. E o governo moçambicano, através da resolução 87/2002, de 11 de dezembro, também ratificou o protocolo. E como eu dizia, a responsabilidade na resolução, o artigo 2 da resolução diz: os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, do Interior, do Plano e Finanças, da Administração Estatal e da Mulher e Coordenação da Ação Social e o Banco de Moçambique, sob coordenação do Ministério da Justiça, ficam encarregues de preparar as medidas para a implementação do presente da apresentação. Está claro. O governo, como tal, já disse quem são, responsabilizou. Então, cabe a essas instituições e os titulares dos cargos dessas instituições, de facto, fazerem valer a sua ação. A educação das crianças está previsto no protocolo. E é a responsabilidade dos Estados. Advogado de profissão, Inácio Moçanhano, 52 anos, está radicado na África do Sul, onde vive desde o ano 2000. E é possível compensar as vítimas de Aldina dos Santos. O Ministério Público da África do Sul diz que na legislação daquele país há um mecanismo que prevê isso e que as meninas poderão ter assistência
psicossocial, uma assistência que, segundo especialistas na matéria, é mesmo necessária de forma a atenuar os danos físicos e psicológicos que as 3 meninas sofreram. René Pretorius é sul-africana, é assistente social. Há 2 anos, ela entrevistou as meninas e produziu um relatório sobre o impacto dos crimes cometidos por Aldina nas vítimas. Um relatório que foi depois entregue ao tribunal e cujo conteúdo também teve influência na decisão tomada pela juíza que presidiu este processo. René diz que ficou impressionada, chocada com o drama das meninas. Sofreram muito. I interviewed the victims in 2009, and at that point of time the children were very traumatized. So what they should do, I think the children really need counseling, therapy, if they didn't receive it in the meantime. Otherwise, I think on the long term they will have difficulty dealing with their life and the trauma that they were exposed to. Para esta mulher, o que aconteceu em Moraletta Park foi de uma violência sem precedentes. A sentença é, por isso, no seu entender, justíssima. It's the first time that we have a case here of human trafficking, and that's why I think it's a good thing that it's such a severe sentence, so that the people can really learn something from it. That don't do human trafficking. You are messing up children's and people's lives. E da diretora especial do Ministério Público Sul-Africano para Assuntos Comunitários e Crimes Sexuais, Toko Madjokwena Sipamia, ficamos a saber que as vítimas poderão ser compensadas. Há um mecanismo legal que permite que isso aconteça. In relation to what the state can provide as compensation, you can call it compensation maybe, but as redress, as some form of redress, maybe in the form of providing counseling for the children or other social, psychosocial support to the children. We do have what we call the CARA funds, which is funds that we draw from criminal activities. So we do have, as a state, mechanisms which we can use to actually offer certain kinds of compensation, like medical expenses, your counseling, through those particular, the legislation on the Criminal Procedure Act, but also in relation to our asset forfeiture activity. Durante o tempo em que estiveram cativas, as 3 raparigas eram forçadas a manter relações sexuais com mais de 10 homens por dia, não recebendo nada em troca. Todo o dinheiro ia para a bolsa de Aldina dos Santos. E Graça Machel está feliz e impressionada com a coragem do advogado Inácio Moçanhano, mas também com o profissionalismo demonstrado pela televisão de Moçambique na cobertura deste caso. Defensora acérrima dos direitos da criança, Graça Machel diz que Aldina dos Santos deve apodrecer na cadeia. Graça Machel, muito satisfeita com o acórdão proferido pelo Tribunal Regional de Pretória. Este caso revelou que entre nós, na sociedade moçambicana, existem muitas pessoas que no dia a dia são como que anónimas, mas que são defensoras acérrimas e protegem de facto os direitos da criança. O advogado Moçanhano, antes deste caso, era um cidadão anónimo, mas ele engajou-se
com o seu saber e expertise, mas com muita paixão. Utilizou inclusive recursos próprios para que este assunto não morresse. É preciso que a pessoa acuse, mas é preciso também que a pessoa vá atrás. Andou pelos corredores, quer dizer, das instituições sul-africanas para assegurar que este caso não morresse. Eu creio que a sociedade moçambicana lhe deve um gesto de gratidão muito grande por isso. Segundo, a equipe da TVM, na pessoa de Francisco Júnior. Estamos algures na África do Sul. Caso Diana. As meninas moçambicanas foram violadas sexualmente. A informação que nós temos, forçadas a manter relações sexuais Aldina dos Santos com mais de 10 homens por dia. A verdade, vocês não vieram aqui para trabalhar no salão na escola. Vocês agora, já quero vos dizer que vocês agora é para serem para mim. Foram abusadas sexualmente. Nós vimos o caso Diana aqui neste país através de uma reportagem insistente, sempre presente, para que este assunto não fosse esquecido. E a indignação com que nós ficamos foi devido à maneira como o assunto foi reportado. E eu creio também que nos nossos jornalistas nós devemos um grande gesto de gratidão à equipe da TVM, na pessoa de Francisco Júnior, por aquilo que fizeram. A patrona da SANTAC, a rede de organizações que na África Austral lutam contra o tráfico de seres humanos, não quer ver mais Aldina dos Santos fora da prisão. A Diana tem que apodrecer na prisão. Pode acontecer que no futuro depois apareça alguém e que diga porque ela é jovem, porque... Não. Esta punição tem que ser exemplar até o fim, para desencorajar muitas outras pessoas que consideram que seres humanos são mercadoria. Portanto, nós devemos ser vigilantes para que esta sentença se cumpra na íntegra e que não haja perdões e outras coisas no futuro, quer dizer, que neutralizem esta punição exemplar. E agora que o julgamento terminou, há que prestar mais atenção às vítimas. Isso é verdade. Eu falei muito da punição severa para desencorajar outros casos, mas nós temos a responsabilidade agora de acarinhar estas meninas e de ajudá-las a recomeçarem a sua vida com dignidade e sem serem estigmatizadas pelas famílias, pelas comunidades e pela nação inteira. Pelo contrário, quer dizer, a coragem que elas tiveram de denunciar, a coragem que tiveram de, como é que se diz, de expor as sevícias por que passaram, ajudaram a que o caso que tivesse esse. Portanto, devemos acarinhar essa coragem e fazer com que elas tenham condições de continuar a sua vida com liberdade, sem estigmatização, mas, pelo contrário, com carinho. Prevenir e combater o tráfico humano e abuso sexual, particularmente de crianças. Esse deve continuar a ser o cavalo de batalha. As organizações da sociedade civil têm um papel importante nessa luta. O impacto é que daqui para frente já não vai ser aceitável que punições sejam menos severas, que sejam ligeiras, porque há um precedente positivo neste aspecto. E, portanto, nós devemos também, através da rede regional que existe, influenciar para que não seja só em Moçambique, não seja só na África do Sul, seja em todos os países da região. Nunca mais, este foi um primeiro passo, nunca mais voltemos para trás, em termos de punições cada vez mais severas. E mais importante ainda, que continuamos alerta, proteção das nossas crianças, alerta em todas as nossas comunidades. Graça Machel, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, FDC, e líder da SANTAC,
A organização, que nesta região do Cono Sul do continente trava uma grande batalha para evitar que mulheres e crianças sejam traficadas e molestadas sexualmente.